Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale. Sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas, como ocorre em todas as semanas. E hoje, continuando esse nosso estudo das obras de André Luiz, nós vamos fazer a segunda e última parte do livro, No Mundo Maior. Como eu faço em todos os nossos programas, nosso objetivo não é eliminar a leitura do livro, e sim discutir um pouco os aspectos nele contido. Um fala de desencarnação, no outro fala de encarnação, no outro fala de mediunidade, no outro fala disso, aquilo, outro. Então, esse é o objetivo. A leitura do livro vai enriquecer de sobremaneira o teu conhecimento em cima daquele assunto. Infelizmente, muitos espíritas, não fazem uso da leitura desses livros, talvez porque são livros da década de 40, 50, 60, mas são livros atualizadíssimos. Tudo que está sendo dito ali bate certinho com os dias de hoje, pois nós pouco mudamos. Nós somos, sim, tecnologicamente, estamos muito bem, a sociedade evoluiu bastante no aspecto material, mas moralmente nós evoluímos pouco. Cognitivamente, evoluímos muito. Mas o contexto que o Espiritismo nos traz é que a evolução tem que ser com duas asas, do conhecimento e da nossa ética moral. E é isso que o livro do André Luiz vem trazer, os dois lados, a análise e o estudo dos dois lados. Nesse livro, André Luiz focaliza aspectos da vida no mundo espiritual e também na comunicação entre desencarnados e encarnados, especialmente no sono. Nós vimos no nosso estudo da semana passada algumas situações de pessoas que são levadas para a espiritualidade e são educadas, são passadas a elas uma série de informações para quando volta para o corpo físico, aquilo fica gravado dentro dela e a qualquer momento explode como uma vontade de mudar um determinado tipo de situação. O capítulo, então, antes de entrar em capítulo, tem 3 personagens nessa segunda parte do livro importante. Fabrício, idoso, enfermo e esquizofrênico, a Inês, que é uma esposa dedicada do Fabrício, e o Fabricinho, neto do Fabrício. Só que esse Fabricinho, que é neto do Fabrício, foi pai do Fabrício. Então o Fabrício era criança, tinha o pai desencarnou, passou um tempo, esse pai volta como neto do seu filho. Muito interessante isso. Capítulo 11, nós vimos do 1 ao 10 na semana passada, está lá gravado para quem quiser ver. O Nosso Lar, 1 e 2, Mensageiro, 1 e 2, Missionário da Luz, 1 e 2, Obreiro da Vida Eterna, 1 e 2, No Mundo Maior, 1, e agora estamos no Mundo Maior, 2. Esses livros estão dando para dividir em 2 partes. Nós vamos ver daqui a um tempo que vai ter algumas obras que eu vou ter que dividir em 3 partes para um completo entendimento. Capítulo 11 trata do problema da sexualidade. É enaltecido o amor profundo e mostrado que o sexo promíscuo leva a desequilíbrio mental. Respeitando a posição da psicologia analítica, a espiritualidade apresenta que os desequilíbrios sexuais são doenças da alma. Isso é para se pensar muito. Capítulo 12, Estranha Enfermidade. Esse capítulo elucida os conflitos esquizofrênicos originados de sutis perturbações do perispírito, o que resulta em um conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas no corpo físico. É uma coisa que o André Luiz vem nos mostrando sempre. Se o meu espírito está doente, eu espírito, estou doente espiritualmente, o meu perispírito está doente e meu corpo físico também. Então quer dizer que aquela pessoa que vai na academia, que tem um corpo maravilhoso, ela não está doente?
Às vezes sim, às vezes não. Às vezes ela está doente, sim. Só que ela está tomando certas precauções com o corpo físico que naquela estrutura não. Mas talvez se você conversar com ela, você vai ver que a sua psique está totalmente desequilibrada e ela está aproveitando o trabalho físico para desviar a atenção do desequilíbrio psicológico, psíquico. A academia é uma fuga. A bebida é uma fuga. A droga é uma fuga. Ah, mas ele toma droga, mas o corpo dele está legal. Ele está muito bem. Ele está fugindo de alguma coisa. A qualquer momento, toda essa estrutura desorganizada mental e espiritual vai repercutir no corpo físico. Capítulo 12, que é o da esquizofrenia, o que resulta num conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas no corpo físico. No capítulo 13, a psicose afetiva. Nesse capítulo, uma emocionante lição de como a espiritualidade amiga impede um suicídio por merecimento. O espírito fez na vida muita coisa legal, ajudou muita gente, e num desequilíbrio dele, ele não está legal, ele quer tirar a vida. E a espiritualidade vem e intercede de uma série de formas para não permitir que isso aconteça. Uma jovem desiludida e humilhada no amor, desdobrada pelo sono, ela é doutrinada, vindo a desistir do suicídio. Capítulo 14, medida salvadora. Nesse capítulo, a espiritualidade apresenta, através da providência provisória, um desarranjo no corpo de um alcoólatra para benefício do mesmo. Ele, alcoólatra, está tudo bem, ele está bebendo. Só que a espiritualidade joga nele um desequilíbrio físico. E esse desequilíbrio físico faz com que ele não possa mais beber. E aí começa um processo de reajustamento. Para ele despertar que ele não deve se entregar ao vício do álcool. Mostra nesse capítulo uma situação muito interessante, como encarnados alcoólatras, junto com desencarnados também alcoólatras, dançarino uma dança primitiva e grotesca com músicas inferiores, também conectado a espíritos atrasados, vivendo essa mesma viciação. Parece que eles sabiam lá na década de 50 que nós teríamos nos dias de hoje músicas e danças que não refletem nenhuma evolução. Não vou me estender nesse contexto, mas todo mundo percebe. Veja que ele fala: dançarinos numa dança primitiva e grotesca com músicas inferiores, também conectados a espíritos atrasados, vivendo essa mesma viciação. Por isso que acontece, a pessoa está tomando uma bebida alcoólica, está se embriagando, e espíritos se aproximam para puxar esse fluido, puxar essa energia pesada. Capítulo 15, apelo cristão. Discorre sobre uma assembleia de encarnados, religiosos católicos e protestantes, os quais, desdobrados pelo sono, recebem valiosa lição alerta sobre os ranços, do dogmatismo e da divisão humana da fé. A espiritualidade, ela tem que aceitar, porque nós aqui, o trabalho de Jesus foi fragmentado num monte de religiões. Aí você fala, então, mas o espiritismo também. Pois é, só que a diferença é que o espiritismo, ele não se impõe como a salvação. Ele não se impõe como o melhor dos outros. Ele vem apenas para ajudar as pessoas a se libertar de uma estrutura egóica, orgulhosa, desequilibrada dentro de si. O Espiritismo vem mostrar que a vida continua. O Espiritismo vem mostrar que nós
não temos começo, meio e fim. Nós temos um eterno contínuo de evolução em busca de felicidade verdadeira. Então, o Espiritismo não é a melhor bolacha do pacote. O Espiritismo é mais uma religião totalmente aberta a discussões, a estudos, ao aprendizado. Por isso que os Espíritos alertam, não vamos dividir. E mesmo essas outras religiões têm outras subdivisões. Infelizmente, existem espíritas procurando subdividir o espiritismo em função, muitas vezes, dos seus interesses particulares. E aí ele vai falar, são apresentados os erros políticos exercidos por sacerdotes que dividiram em várias escolas a doce religião apresentada por Jesus. Jesus apresentou, você lê as bem-aventuranças, o Evangelho, é aquilo ali, aquilo é a doutrina de Jesus. Mas os interesses humanos, os interesses políticos, os interesses financeiros, subdividiram isso, criaram uma infinidade de coisas que não tem nada a ver com Jesus. Tanto não tem nada a ver com Jesus, que cavaleiros portando armas fizeram as cruzadas para ir lá libertar a terra de Jesus. Quando Napoleão saía para conquistar novas terras, os padres benziam o canhão de Napoleão, os canhões, né, de Napoleão, para que acertasse mais inimigos. Não tem nada a ver com a doutrina de Jesus. As espadas eram abençoadas para ir lá no Oriente Médio salvar a Terra Santa. Não tem nada a ver. Terra Santa. O planeta Terra é de Jesus. Isso que é importante que fique claro. Alienados mentais. A loucura é vista como suicídio, habilmente dissimulado, pela não resistência à dor e entrega à perturbação destruidora que, por fim, abre as portas da morte. Mas não é o fim. O suicida vai para a espiritualidade, tem dificuldades, sofre, mas se recupera e a vida continua. Mas não vale a pena. O sofrimento que tem espiritual não vale a pena. E se a pessoa tinha um problema, ela sofre na espiritualidade, volta numa outra encarnação com aquele mesmo problema. Porque ele não venceu. Então vamos enfrentar até o último suspiro. Fortes advertências sobre tipos de suicídio. A impaciência, a tristeza, a alienação mental. Vamos desenvolver paciência. Vamos tirar a tristeza do nosso coração, apesar dos problemas. Se a gente não vamos conseguir ficar alegre porque tem um problema, vamos orar. Vamos desviar a atenção, vamos fazer uma outra coisa. Orar, bastante. Alienação mental, não podemos. Temos que ter sempre um propósito para a nossa vida, um propósito maior. O capítulo 17, no limiar das cavernas, é feita uma visita lá no baixo umbral, essas zonas medonhas e sombrias, a tal ponto que André Luiz não teve permissão de nelas se aprofundar, apenas ficar ali no limiar. Essas cavernas profundas da espiritualidade não são as cavernas que tem aqui em Minas Gerais, pelo amor de Deus, não são cavernas físicas. Essas cavernas são lindas, com estalagmites, estalactites, com um monte de coisa bonita, não tem nada a ver com isso aí. Essas cavernas espirituais escuras são formadas pela própria mente do espírito. E aí outro, milhares de espíritos plasmam um ambiente tenebroso. O dia que tirar esses espíritos dali, encarnar uns, trabalhar outros na espiritualidade, outros ser levados para outro planeta, aquilo some, deixa de existir. Tá? É importante isso. Então, o André Luiz não pôde adentrar lá. No capítulo 18, velha afeição. Nesse capítulo ocorre uma situação comovente e sublime. André Luiz encontra e socorre seu avô. Aqui André Luiz amava muito quando era criança.
seu avô estava há 40 anos estacionado no umbral. É difícil. Tem espíritos que ficam 100, 200, 500, 1000 anos no umbral. Por quê? Porque ele não quer acordar. Ele não quer mudar. Vamos olhar para dentro de nós. Quanta coisa a gente tem que mudar e a gente não quer mudar. Por acomodação, seja lá por o quê. Reaproximação demonstra nesse capítulo como a pobreza extrema com o trabalho educativo imposta pela espiritualidade protetora pode ser reeducativa para as aspirações de duas pessoas interligadas por problemas de vidas passadas. É o encontro entre réu e vítima. Eu vi um vídeo na internet, muitos de vocês devem ter visto, a pessoa interpretando o papel de um mentor espiritual que conta que o homem está na espiritualidade, desencarnou, e está torcendo pela filha que estava encarnada, que teve filhos, que teve netos e tudo mais. E essa filha envelheceu e ele cuidou dela enquanto ele estava encarnado e depois desencarnado continuou cuidando. E quando chegou na espiritualidade, ela desencarnou também, os dois ficaram frente a frente. O mentor espiritual, com aquele momento comovente de pai e filha se encontrar, aquela coisa toda, e o mentor fala, olhando para os dois, dizendo, olha, eu vou contar uma coisa para vocês, na outra encarnações, vocês dois eram inimigos árduos. Você tirou a vida dele numa encarnação. Você prejudicou ela muito numa encarnação. Então, o amor continua? Um teste que ele fez. E eles continuaram se abraçando, mostrando que a reencarnação é uma ferramenta maravilhosa de reconciliação. É o amor de Deus na sua maior expressão, a oportunidade de nascer de novo. E aqui acontece isso. No capítulo 20, no lar de Cipriana, é descrita essa benemérita instituição espiritual onde incontáveis espíritos estagiam, aprendendo o registramento anímico através do auto-reconhecimento, uma oficina de restauração do espírito. No último capítulo, fecha com uma prece maravilhosa de Cipriana, em que descreve do livro que enquanto ela fazia a prece, ela recebia do alto influxos de luz, de algo assim impossível de ser explicado. Ele narra no finalzinho do livro essa prece magnífica, onde ela exorta a proteção de Jesus para conosco. E aí eu fecho esse livro da seguinte forma, com mais uma frase de André Luiz. Em qualquer tempo, conserva a certeza de que o bem aos outros, conforme as leis de Deus, será sempre o melhor que você fará em auxílio a você mesmo. Vamos refletir nisso. Obrigado, pessoal, por mais essa oportunidade, por mais esse encontro, e até a semana que vem com a análise de um novo livro de André Luiz. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.